Olá galera, então vamos lá. O estudo dessa semana vai ser estudando o sinal da função quadrática, ok? Pessoal, aqui está o meu e-mail, beleza? Esse e-mail é o mesmo do canal, então assistindo as aulas lá no canal, quem quiser se inscrever para ter acesso aos outros vídeos, a hora que quiser, dê um link lá também, dizendo se gostou ou não. Vamos lá. Pessoal, para a gente estudar o sinal da função do segundo grau, vamos primeiro relembrar aqui a do primeiro grau, tá? Primeiro caso a gente vai ver quando a função é crescente. Lembrando que quando a função é crescente, o meu gráfico, o meu A é positivo, né? Então quando o meu A é positivo significa que a função é crescente. Então tomem cuidado com isso aqui. Beleza? Então a gente vai estudar quando a função é nula, ou seja, quando ela é igual a zero, é nula. Quando ela é maior do que zero, que é positiva. E quando ela é menor do que zero, que é negativa. Ok? Então minha função, ou seja, meus valores de y vão ser positivos quando o meu f de x for maior do que zero. Meus valores de y vão ser negativos quando meu f de x é menor do que zero. Quando que isso vai acontecer? Então vamos resolver isso agora, tá? Uma observação aqui, a resolução é do mesmo jeito como se fosse uma equação, tá? Então a resolução da inequação é quando tem um sinal de maior ou quando tem um sinal de menor, ou maior ou igual ou menor ou igual. Beleza? Pessoal, quando a minha função é nula, a gente já sabe fazer, tá? Quando a minha função é nula, é quando o meu x, é quando a gente encontra a raiz, né? Ou seja, meu y vai ser zero na raiz, ok? Então, olha só, vamos resolver aqui em cima rapidinho. Ó. Quando minha função é nula, é quando ela é igual a zero. Então, eu vou pegar a equação 2x menos 6 igualar a zero, fazendo as contas aqui, ó. 6 passa positivo. O 2 está multiplicando, passa dividindo. E implica que x é igual a 3. Beleza? Então, a minha função vai ser nula quando o x for igual a 3. Ou seja, meu y vai ser zero quando x for igual a 3. Então, ela não é positiva nem negativa, ela é igual a zero. Agora, nós vamos analisar quando ela vai ser positiva e quando ela vai ser negativa. Então, observe o seguinte, ó. Minha função vai ser positiva, então eu vou ter que pegar minha equação lá, ó, 2x menos 6, e vou colocar maior do que zero, porque aqui ele está falando que f de x é maior do que zero. Como é que a gente resolve? Igual a equação, tá? Você sai isolando aqui, ó, 2x maior, 6 passa positivo, o 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, então x é maior do que 3, tá bom? Vou fazer um sinalzinho bonitinho aqui. Então meu x vai ser maior do que 3. O que significa? Vamos anotando aqui. Ó. Meu f de x vai ser nulo se meu x for igual a 3. A gente já calculou. O meu f de x vai ser maior do que zero se meu x for maior do que 3. Agora vamos ver quando meu f de x vai ser menor do que zero. Então vamos aqui, ó, mesma coisa, 2x menos 6 menor do que zero. 2x é menor do que 6 positivo. 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então x menor do que 3. Então minha função vai ser menor do que zero se meu x for menor do que 3. Beleza? Vamos ver isso graficamente? Ó, construindo o gráfico da função dessa função aqui a gente já sabe, né? Você só precisa de calcular dois pontos. A raiz, que a gente já sabe, quando x é igual a 3. E no momento do f de zero. O f de zero, se eu jogar aqui na fórmula, vai dar menos 6. Ó. 2 vezes 0 vai dar 0, 0 menos 6. Então f de zero igual a menos 6. Então são esses dois pontos. Ó. 3 e 0. E esse ponto que é o 0 menos 6. E depois você traça a reta. Então já está aqui, ó, bonitinho. Não fiz porque vocês já sabem fazer isso aqui. Então olha só, vamos analisar agora o sinal. A gente viu que quando a minha função ela é igual a zero, se o x for igual a 3. Beleza.
Então, que está aqui, ó, ela não é nem positiva nem negativa. Agora, minha função ela é maior do que zero se x for maior do que 3. Então, o que isso significa? Qualquer valor de x que eu pegar aqui, vou pegar um valor de x aqui qualquer, vai dar um y positivo. Tá? Vai dar um mais y aqui. Então, daqui para frente, todos os valores maiores do que 3, a minha função ela vai ser toda positiva. Certo? Se eu pegar valores menores do que 3, pegar um x qualquer aqui, ó, x menor do que 3, vai dar um y negativo, ó, vai dar um menos y aqui. Ó. Então, daqui, todos os valores menores do que 3, a minha função ela é toda negativa. Beleza? Então, ela é toda negativa. Tá? Então, significa isso. Então, lá, ó, quando a meu f de x for menor do que 0, se o x for menor do que 3. Agora vamos ver quando a minha função ela é decrescente. Então, meu f de x igual a menos 2x, menos 6, esse exemplo aqui. Então, vamos analisar quando ela vai ser nula. Tá? Quando ela vai ser nula. Quando ela vai ser positiva, vou botar um sinal de mais aqui. E quando ela vai ser negativa. Ok? De novo, ó. Para f de x igual a 0, se a gente calcular a raiz, a gente vai chegar em x igual a menos 3, né? Então você tem lá menos 2x, vou fazer lá em cima. Menos 2x menos 6 igual a 0. Menos 2x igual a 6. X é igual a 6 dividido por menos 2. X igual a menos 3. Então a gente já sabe que quando a minha função for igual a 0, se o x for igual a menos 3. Agora vamos analisar aqui a questão quando ela é negativa, positiva e negativa. Então aqui vai ficar menos 2x menos 6 maior do que 0. Isolando aqui menos 2x maior do que 6. 6 passa positivo. Menos, pessoal, aqui eu não vou trocar o sinal do termo aqui, tá? Vou só passar o 2, tanto faz, mas olha só. Por que eu vou manter o x negativo? 6, o 2 passa dividindo, você pode resolver isso também, vai ficar menos x maior do que 3. Ó, aqui que eu quero chegar. A gente sabe que a variável não pode ficar negativa, então eu vou multiplicar por menos 1 para trocar o sinal. Na hora que eu faço isso, meu x vai ficar positivo. E esse sinal aqui de inequação, ele inverte também. Ó. E o 3 vezes menos 1 vai dar menos 3. Então vai ficar x menor que menos 3. Tá? Então quando o meu f de x for maior do que 0, isso só vai acontecer se o x for menor que menos 3. Vamos olhar aqui agora. Menos 2x menos 6, menor do que 0. Menos 2x menos 6, menor do que 6. Menos x é menor do que 6 dividido por 2. E menos x é menor do que 3. De novo, vou multiplicar por menos 1. O x fica positivo, inverte o sinal e 3 fica negativo. Toda vez que multiplico uma inequação por menos 1, esse sinal aqui vai me inverter, tá? Então vai ficar assim, ó, f de x, vou botar de cor diferente. Meu f de x vai ser menor do que 0 se meu x for maior que menos 3, tá? Então, ao contrário quando ela é crescente, ó, que os sinais vão coincidir, ó, quando a minha função é positiva, se o x for positivo, for maior que a raiz. Minha função vai ser negativa se o x for menor que a raiz. Ó, os sinais coincidem. Na função decrescente, inverte, né? Troca, né? A função ela vai ser positiva se o x for menor que menos 6. Isso é porque ela é decrescente. Ó, graficamente, fica assim, ó, construindo o gráfico aqui, ó, no ponto
menos 3 e 0, que a gente sabe que isso aqui é raiz, a gente já calculou. E quando meu x é 0, substituindo aqui o f de 0, isso vai dar menos 6. Então a gente põe esses dois pontos lá e traça a reta. Então já estão eles aqui. Ó. Então, analisando. Quando eu pego os valores menores do que menos 3, olha o que acontece aqui. Está vendo que o pedaço do gráfico está acima do eixo x? E acima do eixo x a gente sabe que os y são positivos. Né? Ó. Os y aqui são todos positivos. Eles estão batendo aqui no gráfico. Eu peguei um valor de x qualquer aqui. Ó. Beleza? Deu um y positivo. Então, qualquer valor de x menor do que menos 3 vai dar sempre um y positivo. Então, qualquer valor de x menor que menos 3 vai dar um y positivo. A gente sabe que acima do eixo é positivo. E se eu pegar, então, vamos concluir aqui, ó, para o meu f de x maior do que 0, se meu x for menor que menos 3. Então, vamos pegar aqui o verdinho. Ó, se eu pegar os valores maiores que menos 3, tá vendo aqui, ó? Se eu pegar um x qualquer aqui, ó, vai dar um y negativo. Então daqui para baixo, ó, o y são todos negativos. Tá? Então, ó, valores menores que menos 3, y positivos. Valores maiores que menos 3, y positivo ou negativo. Então meu f de x vai ser menor do que 0 se meu x for maior que menos 3. Então valores acima de 3 vai dar y negativo. Valores abaixo de menos 3 vai dar y positivo. Ok? Agora nós vamos estudar a função do segundo grau. A função do segundo grau funciona da seguinte maneira. Pessoal, a gente sabe que para uma função ser do segundo grau, ela tem essa fórmula aqui, ax² mais bx mais c, porém o a tem que ser diferente de zero, senão ela não vai ser do segundo grau. Quando a gente estuda o sinal da função do segundo grau, a gente estuda o momento em que ela é nula, né? Ela se anula, f de x igual a zero. Quando ela é positiva, f de x maior do que zero. E quando ela é negativa, quando f de x é menor do que zero. Ou seja, y maior do que zero é positiva e y menor do que zero ela é negativa. Isso vai depender da determinante delta, do coeficiente a e dos zeros da função. Por que da determinante? A determinante, a gente sabe que quando delta é igual a zero, implica em não ter raiz. Certo? A gente sabe que quando delta é maior do que zero, implica em ter duas raízes. x1 diferente de x2. E quando meu delta é menor do que zero, aqui é menor, tá? Eu falei, mas escrevi errado. Quando o delta é menor do que zero, não vai ter raiz. Quando o delta é igual a zero, implica em ter apenas uma raiz. Beleza? Por que vai depender dos zeros, né? Ou do coeficiente a aqui. Vamos no coeficiente a. A gente sabe que se o a for positivo, com cavidade para cima. E se o a for negativo, com cavidade para baixo. Isso vai influir no sinal da função. E os zeros da função é porque, se ela tiver duas raízes, por exemplo, o gráfico vai cortar o eixo x em dois pontos. Então vai ter um pedaço dela positivo e vai ter o outro pedaço negativo. Tá? Então isso ocorre na função do segundo grau. Ou pode ter um momento que ela vai ser toda positiva ou toda negativa. A gente vai ver. Primeiro caso, quando a minha função, ela é o meu delta, aliás, desculpa, quando minha determinante delta é maior do que zero. Então, quando a minha determinante delta é maior do que zero, o que eu tenho que prestar atenção? A minha função ela vai admitir duas raízes, x1 e x2. Elas serão diferentes, né? E a minha parábola ela vai intersectar o eixo x em dois pontos. Então, a gente tem esses dois casos aqui. Ó. Quando o meu a é maior do que zero, o que vai acontecer? A concavidade é para cima.
Então ela está cortando o eixo x no x1 e no x2. Então tem um pedaço dela aqui, ó. Quando ela é igual a zero, o x é igual a x1 ou o x é igual a x2. Tá? Então nesses dois pontos aqui ela é igual a zero. E quando ela é positiva, quando eu pegar qualquer valor de x menor do que x1, tá vendo que ela está sendo positiva? Então tá aqui, ó, positiva. Quando eu pego um x maior do que x2, ela também é positiva. Beleza? Então, ó, o pedaço dela aqui está acima do eixo y. Beleza? Só basta a gente colocar o eixo x para poder analisar. O pedaço que estiver acima é positivo, o pedaço que estiver abaixo é negativo. Só que eu tenho que prestar atenção nisso aqui, ó. Se eu pegar os valores de x menor do que x1, tá vendo que ela está sendo positiva? Se eu pegar uns valores de x maiores do que x2, ela continua sendo positiva. Agora, se eu pegar os valores de x entre x1 e x2, ó, aí ela é negativa. Tá vendo aqui? Se eu pegar um valor aqui, ó, ela vai bater aqui na parábola, o valor de y, e esse y vai estar abaixo do eixo x. A gente sabe que y abaixo do eixo x é negativo. Se eu pegar um x aqui, ó, maior do que o eixo do que o x2, vai dar um y lá, ó, positivo, né? Os valores acima do eixo x dá y positivo, ok? Quando meu a é menor do que zero, os meus valores a minha função vai ser igual a zero quando x for igual a x1 ou x2. A minha função vai ser maior do que zero se os valores de x estiver entre x1 e x2. Olha o que está acontecendo. Está invertendo. Quando eu pego qualquer valor de x aqui, ó, entre as duas raízes, vai dar um y positivo, né? Se eu pegar um valor de x menor do que x1 ou maior do que x2, vai dar um y negativo. Ó. Aí, ó. Opa. Viajando aqui. Ó, se pegar um x aqui, tá batendo na parábola e tá dando um y negativo. Beleza? Então, ó, minha função vai ser positiva quando o x estiver maior do que x1 e menor do que x2. A minha função vai ser negativa quando o x for menor do que x1 e maior do que x2. Ok? Segundo caso, quando meu delta é igual a zero. Quando meu delta é igual a zero, significa o seguinte, que as duas raízes vão ser iguais. Então vai ter só um ponto aqui, ó. O que significa isso? Significa que a parábola estará tangenciando o eixo x, e tangenciar significa que a parábola vai tocar o eixo x em um único ponto. Tá? Então ela não vai cortar o eixo x igual ela faz quando as raízes são diferentes. Ela vai tangenciar, vai tocar a parábola aqui. Ó. Ela vem aqui, diminui, toca e sobe de novo. Ela sobe, toca o eixo x e desce de novo. Então vai ser nesse momento aqui, ó, na única raiz da função. Então quando é que a função vai ser igual a zero? Quando x for igual a x1 ou que é igual a x2, né? Só tem uma raiz. E quando que ela é positiva? Ela vai ser positiva o tempo todo, ó, menos na raiz. Então a minha função vai ser positiva, ela vai ser totalmente positiva. Ó. Vou pegar o amarelinho. Então ela está sendo totalmente positiva quando eu pego qualquer valor de x menor do que x1 ou qualquer valor de x que seja maior do que o x1. Então, na verdade, ela vai ser positiva quando o x for diferente da raiz. Isso aqui também é a mesma coisa, tá? Porque elas são iguais, beleza? Então, a função vai ser positiva quando eu pegar qualquer valor de x que seja diferente da raiz. Aqui é do mesmo jeito, ó. Ela vai ser negativa. Tá vendo que o a é negativo, então a concavidade é para baixo? Então ela vai ser negativa quando eu pego qualquer valor de x que seja diferente da raiz, tá? x1 igual a x2. Então ela vai ser negativa, porque a concavidade está para baixo, quando eu pego qualquer valor de x diferente da raiz. Beleza? E ela vai ser igual a zero exatamente na raiz. Terceiro caso. Olha só, a minha função
ela não, esqueci de colocar aqui, ó, a função não admite raízes reais, beleza? Então a parábola ela não intersecta o eixo y, tá? Ela não intersecta o eixo y. Esqueci de colocar um não aqui, tá? Mas tem um não aqui. Vou colocar de vermelho lá. Quando a função ela não admite raízes, beleza? Então olha só, quando o A é positivo, a concavidade ela é toda para cima. A concavidade é para cima e a parábola está toda acima do eixo x. Então repetindo, o meu A é positivo, a concavidade é para cima. A minha função, como ela não tem raiz, ela não vai tocar o eixo x, então ela está totalmente acima do eixo x. Então ela vai ser positiva o tempo todo. Então meu f de x vai ser positivo para todo x pertencente aos reais. Então todo mundo aqui, ó, tá? Todo mundo aqui vai deixar ela positiva, beleza? Qualquer valor de x que eu pegar aqui, ela é positiva. Então essa função ela não vai ser nula, em momento nenhum ela vai ser nula e em momento nenhum ela vai ser negativa. Quando meu A é negativo, a parábola é para baixo. E como o delta é negativo, ela não vai tocar o eixo x. Então ela vai ser totalmente negativa. Ela está todinha abaixo do eixo x. Então a minha função vai ser negativa para todos os x pertencentes aos reais. Vamos ver os exemplos aqui. Todos os exemplos. Então, vamos pegar essa função aqui. Eu tenho aqui x ao quadrado menos 3x mais 2 menor do que zero. Ou seja, quando eu tenho uma inequação desse tipo, que ela está falando que é menor do que zero, eu quero saber quais são os momentos de x em que essa parábola, em que essa função aqui vai ser negativa. Então vamos resolver, eu vou resolver pelo método da soma e produto, você pode resolver por delta também. Vou resolver pelo método da soma e produto, que é mais fácil. Lembrando que a fórmula da função de segundo grau, quando eu tenho a soma e o produto, é isso aqui, ó, x ao quadrado menos a soma vezes x, mais o produto igual a zero. Observe que a minha soma deu igual a 3. Então significa que o x1 mais x2 é igual a 3. Observe que o produto é igual a 2. Então significa que o x1 vezes o x2 é igual a 2. Então, fazendo de cabeça, o x1 tem que ser igual a 1 e o x2 tem que ser igual a 2, ou vice-versa. Concordam comigo? 1 mais 2 dá 3. E 1 vezes 2 dá 3. Beleza? Então já achei as duas raízes aqui. Então vamos colocá-las aqui. Vamos colocar de vermelho. Então eu tenho aqui, ó, x1, que é 1. x2, que é 2. Essa parábola, galera, ela é para cima ou para baixo? Observa que meu A, ele é 1. Então, implica que meu A é maior do que 0. Então, significa que a minha parábola é para cima. Então, vamos fazer a parábola lá. Então, minha parábola ela é para cima. Então, vamos fazer aqui, ó. Uma parábola feia. Vamos fazer ela bonitinha aqui, ó. Aí vem aqui, passar pelo 1. Vai lá e passa pelo 2. Isso. Então, vamos analisar o sinal. Então, olha só. Esse pedaço está acima do eixo x, então ele é negativo. E esse aqui também é negativo. E esse pedaço aqui, ele está, positivo. Vamos voltar aqui. Esse pedaço aqui, ele está acima do eixo x, então ele é positivo. E esse aqui também está acima do eixo x, então ele é positivo. E esse pedaço aqui, ele está abaixo do eixo x, então ele é negativo, tá? Então vamos analisar o seguinte, ó. Ele não quer, ele não está querendo quais são os valores de x para que a função seja negativa. Então eu vou pegar só a parte que ela é negativa. Então eu vou pegar só esse aqui, ó. Eu não vou analisar tudo. Então a solução dessa expressão vai ser o seguinte, ó. X pertence aos reais, tal que x tem que ser menor do que 1 e menor do que 2, tá? Lembrando, pessoal, que esses sinais aqui, eles têm que coincidirem
com esse sinal aqui, ó. Aqui é menor, então vai ter que ser menor, tá? Ou maior. Se fosse o igual aqui, aí teria que ter o igual lá também. Beleza? Mas como não tem, então como a minha função ela é apenas menor do que zero, então eu vou pegar os valores onde a função é negativa, ó, menor do que zero. Então são esses valores aqui, ó. X maior do que 1 e menor do que 2. Beleza? Então tá aí a solução. A gente tem que escrever dessa forma, tá? Beleza? Então x, ou então assim, ó, solução é o conjunto, parênteses aberto no 1, né? E aberto no 2. Só que o mais usado é esse aqui, tá bom? X pertence aos reais, tal que x é maior do que 1 e menor do que 2. Então, praticamente vou usar só esse de cima. Mas poderia escrever esse também. Lembrando que isso aqui, parênteses, significa sinal aberto. Por que é aberto? Porque aqui ó, não tem igualdade. Ó. Lembra lá de intervalos? Não tem igualdade, então tem que usar o sinal aberto. Ok? Vamos lá. Segundo exemplo. Resolva as inequações aqui. Ó. Então vamos lá. X ao quadrado menos x ao quadrado mais 9. Então, primeira coisa, meu A é negativo, porque lá é menos 1. Então, meu A aqui vale menos 1. Então, já sei que a concavidade vai ser para baixo. Beleza? Agora, eu vou resolver isso aqui por Bhaskara, para a gente verificar se essa função ela vai cortar o eixo x, se essa função vai tocar em uma raiz, ou se ela não vai ter raiz. Então, vamos resolver aqui com delta. Então, vamos lá. A gente sabe que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual. Quem é b? Qual é o valor de b aqui? Essa função ela é incompleta, ó. Então seria aqui mais 0x mais 9 maior ou igual a 0. Cuidado, ó, tá usando maior ou igual, tá? Então meu b é igual a 0, beleza? Então já sei que vai ser 0 ao quadrado menos 4, que multiplica a, que é menos 1, que multiplica c, que é 9. Então, delta é igual a 0 dá 0, menos vezes menos vai dar mais, 36. Então, delta é igual a 36. Então, vai ficar x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Professor, poderia resolver direto? Sim. Eu estou resolvendo por delta aqui para ficar mais didático, para já a gente ia fazer a análise de comparação do delta aqui. Delta deu positivo, então significa que vai ter duas raízes, não é isso? Não vai ter duas raízes? Vamos calculá-las aqui. Ó. Vai ficar, substituindo, vai ficar b vale 0, menos 0, mais ou menos raiz de 36, dividido por 2, que multiplica menos 1, que é igual a, que vai dar 0, mais ou menos aqui, então vai ficar, ó, x1, vamos pegar o mais. Quanto que é a raiz de 36? 6, dividido por 2 vezes menos 1, menos 2, que é igual a menos 3. x2 menos 6 dividido por menos 2, que vai dar igual 3, porque menos dividido por menos dá mais. Então as duas raízes são menos 3 e 3. A parábola tem a concavidade para baixo, porque o A é negativo. Então vamos pegar aqui, ó, desenhar a parábola, cortando aqui e aqui. Vamos pegar o momento que a parábola é positiva e o momento que ela é negativa. Aliás, ó, daqui para baixo, essa parte de baixo ela é negativa. Essa parte de cima ela é positiva, tá? Acima e aqui é negativo. Então o que que nos interessa? Quando um momento que a função é maior ou igual. Cuidado, galera, ó, maior ou igual, tá? Cuidado com isso aqui. E ela vai ser maior ou igual aqui, ó. Quando x for maior do que menos 3 e menor do que 3. Então a solução vai ser igual a x
pertence aos reais, tal que menos 3, x tem que ser maior ou igual a menos 3 e menor ou igual a 3. Por que eu estou usando a igualdade também? Porque está lá, ó. Beleza? Okay? Então significa que ele quer saber quando que a função vai ser maior ou igual a zero. Beleza? Então tá aí. Conjunto solução. O último exemplo. Eu acho, né? Não, tem mais um. Então, terceiro exemplo. Eu tenho aqui minha função menos x ao quadrado mais xx menos 9 maior do que zero. De modo equivalente, determine os valores reais para quais a função f de x é igual a menos x ao quadrado mais xx seja positiva. Então, quando ele está falando que ela é positiva, ele quer isso aqui, ó, quando meu f de x é maior do que zero, que é o que já está lá. Então, está lá, ó, menos x ao quadrado mais 6x menos 9 maior do que zero. Vamos pegar aqui os valores, né? O a é igual a menos 1, o b é igual a mais 6 e o c é igual a menos 9. Vamos resolver por delta? Delta é igual a b ao quadrado, vou direto na fórmula, tá? B ao quadrado, b vale 6, então vai ficar 36, menos 4 que multiplica menos 1, que multiplica c, que vale menos 9. Então, delta é igual a 36, menos dividido por menos, dá mais, mais vezes, aqui é vezes, tá? Ó, menos dividido por menos vezes menos, dá mais, mais vezes menos dá menos. 4 vezes 1 vezes 9, 36. Então, meu delta é igual a zero. Opa! Se meu delta é igual a zero, isso implica que x1 é igual a x2. Vamos calcular o valor de x. X é igual a menos b, vai ficar menos 6, mais ou menos raiz de zero, que é zero, dividido por 2, que multiplica menos 1. Então, vai ficar menos 2. Então, x1. Olha só, galera, isso aqui deu zero. Então, não vai fazer diferença. Então, x1 é igual a x2, que é igual a menos 6 dividido por menos 2, 3. Então, tá aqui, ó. Minha concavidade, ó, é para baixo, não é? Parábola aqui não é para baixo, ó. Então, desenhando a parábola. Então, ó, bate aqui e cai. Desenha ela direito. Desenhar um trem parecido com parábola. Então tá aí, minha parábola, ela é toda negativa, tá vendo? Ela é todinha negativa, ó. Oh, desculpa, falei besteira aqui, ó. A minha parábola, ela é negativa em x menor do que 3 e ela também é negativa em x maior do que 3. Então, na verdade, a minha função ela é positiva quando meu x é diferente da raiz. Beleza? Ela é negativa, desculpa. Ela é negativa. A minha função ela é negativa, ela é menor do que zero. A minha função é menor do que zero quando o meu x é diferente de 3. Então, quando a minha função ela é diferente de 3. Então, observe o seguinte, ó. Como ele quer a minha função positiva, qual é o meu conjunto de solução? Vou colocar ele aqui em cima. Meu conjunto de solução, ele é vazio. Ele é vazio. Por quê? Ela é positiva? Não. Existe um momento que ela é nula, se o x for igual a 3, e existe um momento que ela é negativa quando o x é diferente de 3. Então, se eu pegar qualquer valor de x aqui diferente de 3, ela nunca vai dar positiva, ela sempre vai dar negativa. E quando eu pego x igual a 3, ela vai dar zero. Então, ela vai ser positiva em algum momento? Não. Então, por isso que é conjunto vazio. Ou eu posso representar assim, ó. Ou eu escrevo assim, ó. Beleza? Ok? Pessoal, cuidado com essa escrita, tá? Se você fizer isso aqui, ó, tá errado. Colocar o vazio dentro do chaves. Isso aqui, ou você escreve entre chaves vazio, ou você escreve o símbolo de conjunto vazio, tá? Ok? Próximo exemplo.
Vamos lá, ó. Resolução. Então ele quer um momento que a minha função é positiva, certo? Então vamos calcular aqui, ó. Ela é positiva, então quando ela é maior do que zero. Então eu sei que o meu A é igual a 2, o meu B é igual a menos 2 e meu C é igual a 5. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC, sempre você vai calcular essa raiz. Delta é igual a B ao quadrado, que é menos 2 ao quadrado, que é 4. Vou resolver direto aqui. Vou resolver direto aqui. Então, menos 2 ao quadrado é 4. Menos 4 que multiplica o A vale 2 e o C vale 5. Então, delta é igual a 4 menos 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 5 dá 40. Então, meu delta é igual a menos 36. Opa! Negativo. Isso implica que não haverá raiz. Beleza? Então, x não vai ser conjunto vazio, ou seja, não existe x nos reais aqui, porque vai... ou seja, a minha parábola não vai cortar o eixo x, tá? Como não tem raízes, a minha parábola não vai cortar o eixo x. Mas eu sei que a minha parábola ela tem a concavidade para cima. Então ela vai ficar toda aqui em cima. Minha parábola vai ficar todinha aqui em cima. Ok? Então significa que a minha parábola, a minha função ela é toda positiva. Ó. Todinha positiva. Ó. Em nenhum momento ela vai ser nula ou negativa, porque ela não toca o eixo x e nem tangencia o eixo x. Beleza? Então, conjunto solução aí. Então aqui, ó. Como a minha... qualquer número real que eu pegar, ela vai estar sempre positiva. Então, meu conjunto solução vai ser o quê? X pertencente aos reais. Pronto. Todos os valores de x vão satisfazer essa função. Ok? E é isso aí. Então, valeu, galera. Até a próxima aula. E não esqueça, se inscrevam lá e dê um link também.